Fala, meus amigos e amigas, futuros advogados do nosso Brasil, por aqui, professor Ronaldo Júnior, teu professor de Direito Administrativo. Vamos começar aqui, certo? Uma série de questões, tá? Para continuar aqui a resolução de questões, tá? Para que você absorva o conhecimento necessário para a prova da OAB. Afinal, certo? Não é interessante só ficar na teoria. A teoria é importante? É a base. Mas fazer questões é muito mais importante porque solidifica o conhecimento que você aprendeu na teoria, tá? Então, o tema é organização administrativa, tá? As questões são da FGV, dos exames de ordem. Vamos começar, então, a partir de agora, sem mais delongas, beleza? Eu vou aqui comentando uma a uma, né? Alguns itens são menos importantes, então vou passar rapidamente. Outros, né, são mais importantes, a gente para um pouquinho, mas também não muito, porque o intuito é esse, que você tenha o conhecimento, né, saiba o nível de cobrança da FGV nas provas da OAB. Beleza? Vamos começar então. Primeira questão fala assim, ó. É correto afirmar que a desconcentração administrativa, aqui eu preciso grifar, certo? Para você veja, ó. Desconcentração administrativa, tá? Ou seja, na sua prova, certo? Do próximo exame, grife se vier descentralização ou desconcentração, ok? A questão aqui pede desconcentrar. Se é desconcentrar, certo? Eu já sei que nós queremos criar, né? Nós queremos criar órgãos públicos, tá? Criar órgãos públicos e aí fica muito fácil resolver essa questão. Olha só, item A. Na desconcentração, item A, cria, mediante lei, órgãos internos em sua própria estrutura para organizar a gestão administrativa. Meus amigos, esse aqui é o primeiro item a marcar, é o item a marcar, né? Aqui a OAB colocou o item correto como item A e é esse mesmo, tá? Ou seja, de acordo com o artigo 61, artigo 61, certo, da Constituição, que diz lá as competências, tá, do presidente da República, mas que são aplicáveis por simetria aos estados e municípios, tá? Apenas mediante lei é que se cria órgãos públicos e quando se cria órgãos públicos ocorre o quê? A desconcentração administrativa. Ou seja, na hierarquia de um órgão maior, cria-se um órgão menor para desconcentrar aquela atividade. Então, olha só, pega aí, ó, esse C e esse O do desconcentrar e diga que ele é o C de criar e o O de órgão público, beleza? Portanto, o item A seria o item a marcar. Rapidamente, comentaremos aqui o B, o C e o D. Item B, cria por lei específica uma nova pessoa jurídica? Não. Desconcentrar não é criar pessoa jurídica, tá? Desconcentrar é órgão e órgão não é pessoa jurídica, por isso o B está errado. C, autorizar a criação por lei e por prazo determinado de uma nova pessoa jurídica? Também não, né? Comentários do item B servem para o item C. E o D, contrata, aqui já realmente não tem nem que te falar, porque não é, né, contratação na desconcentração administrativa. Então, primeira questão, gabarito, item A de aprovados, ok? Tranquilo? Segunda questão, ó. No direito público brasileiro, o grau de autonomia das agências reguladoras, tá? Já grifo aqui, é definido por uma independência, tá? Item A, administrativa total e absoluta. Ixi, esse absoluto aqui, ó, pode ter deixado o item errado, ok? Então, vamos comentar aqui todos os itens, porque pode ser que ele seja o menos errado. Mas esse absoluto não tem nada absoluto no direito, né? Muito menos aqui essa relação entre a agência reguladora e o ente que a criou. Diz aí, ó, uma vez que a Constituição não lhes exige qualquer liame, submissão ou controle administrativo, pessoal, dos órgãos de culpa do Poder Executivo, é claro que há. Presta atenção, a agência reguladora é uma espécie de autarquia, ok? Espécie de autarquia. E entre a administração direta e a administração indireta, claro, de fato não há hierarquia, mas há o quê? Um controle, tá? Chamado controle de tutela finalístico ou também chamado supervisão ministerial. Então, quando fala que não há controle, deixa o item totalmente incorreto, ok? Item A errado. B. Administrativa mitigada. Opa, né? Mitigada é relativizada. Uma vez que a própria lei que cria cada uma das agências reguladoras define e regulamenta as relações de submissão e controle, fundado no poder, olha o que eu falei, né? Supervisão. Supervisão dos ministérios a que cada uma se encontra vinculada,
em razão da matéria e na superintendência atribuída ao chefe do Poder Executivo, como chefe superior da administração. Esse aqui já pode marcar. Como eu disse, ó, aqui no início, a administração direta, União, Estados e municípios, tá? Quando criam entidades da indireta, eles não têm subordinação hierárquica, tá? Mas tem um controle, chamado controle de tutela, tá? Ou supervisão ministerial, que é o que o item B conceitua, certo? Tranquilamente. Portanto, o B já pode marcar. Vamos ler aqui só o item C. Legislativo total? Negativo, pessoal. A administração indireta são entidades administrativas. Quem tem autonomia legislativa são os entes políticos, a saber, União, Estados, DF, municípios. Aqui, ó, erradinho o item C. D. Política decisória, pois não estão obrigados a seguir decisões de políticas públicas adotadas pelos poderes, pessoal. Negativo, tá? Uma política pública que o presidente adote vai ter que ser seguida pela agência reguladora, tá? Essa independência política não existe, tá? Quem tem independência política e legislativa são os entes políticos, União, Estados e municípios, tá? As entidades da indireta, por exemplo, agências reguladoras, não têm a independência política, por isso que o D está errado. Tranquilo? Percebeu aí? Então cuidado, tá? A agência reguladora é uma espécie de autarquia que tem um regime especial, mas é sim, certo? Controlada pelo Poder Executivo. Terceira questão. Seguindo aí, ó. A qualificação como organizações da sociedade civil de interesse público, OCIPs, de pessoas jurídicas de interesse de direito privado sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos previstos na respectiva lei e ato. Olha só, essa aqui é o chamado terceiro setor, tá? Então nós temos entidades que integram o terceiro setor. Por exemplo, as OCIPs juntamente com as OS, ok? E aí nós temos a lei, ó, Lei 9637, que é a lei que regulamentou essas OCIPs, tá? São entidades privadas, mas que têm aí uma parceria, né, com o Estado, né, para prestar serviço público. E a pergunta é, a vinculação, a qualificação como OCIP é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, tá? Esse item A já pode marcar, é o item correto, tá? Então, se alguma entidade privada requerer a qualificação como OCIP, não cabe ao poder público negar. Ele vai ter que, se cumprir os requisitos legais, conceder a vinculação. Item A já pode marcar, de acordo com o artigo 3º dessa lei aqui, que é a lei das OCIPs, tá bom? Beleza? Item B, é um ato complexo? Nada a ver. Olha só, o item A já deixa logicamente errados o B, o C e o D. Mas o D, o C poderia confundir. Por quê? Ato discricionário, uma vez que depende de avaliação administrativa quanto à sua conveniência e oportunidade? Não. O ato é vinculado, ou seja, vinculado à lei. Se a entidade preenche requisitos que a lei diz para ser um OCIP, não cabe ao poder público negar essa sua qualificação. Por isso que é um ato vinculado aos limites legais. Portanto, o item A é o item correto, né? Veja que a questão confundiu o tema de atos administrativos, porque colocou no item B, ato complexo, e no item D, ato composto, só para confundir vocês, ok? Qualificação como OCIP, ato vinculado de acordo com a lei 9637, lei das OCIPs. Terceira item A. Quarta questão. A estrutura da administração traz a presença necessária de centros de competências. Olha só, isso aqui já grifava, tá? Pegou a sua prova tá, da FGV do próximo exame, você grifa isso aqui. As partes mais importantes. Centro de competências, tá? Opa, isso aqui, meu Deus do céu. Calma, pronto. Centros de competências denominados órgãos públicos, tá? Ou simplesmente órgãos. Quanto a estes, é correto afirmar que item A, possuem personalidade jurídica? Negativo, meus queridos futuros advogados. Não existe isso não, tá? Um órgão, ele integra a pessoa jurídica, tá? Ele integra a administração direta e indireta, mas ele não é pessoa jurídica, tá? Ele é um centro de competência só, ok? Ou seja, órgão não é pessoa jurídica. Quem é pessoa jurídica ou é a entidade política da direta ou a entidade administrativa da indireta. Mas os órgãos que compõem essas entidades não são pessoas jurídicas, portanto, item A errado, ok?
Tranquilo? A, erradinho. B, suas atuações são imputadas às pessoas jurídicas que a pertencem perfeitamente, tá? Fundamentado isso aqui, ó, na teoria do órgão. Teoria do órgão, ou também chamada de teoria da imputação objetiva. Imputação objetiva, que alguns até chamam de imputação volitiva, ok? Imputação objetiva ou imputação volitiva. Professor, está onde? Isso está na Constituição, no artigo 37, parágrafo 6º, tá? Do texto constitucional. A atuação dos órgãos imputam-se aos estados, ao Estado. Então, B, de fato, é o item gabarito a marcar, tá? Sua atuação é imputada à pessoa jurídica. C, não possuem cargos? Negativo. Todo órgão tem cargo, né? Cargos efetivos, cargos comissionados, item C, equivocado. D, não possuem cargos nem funções? Pelo amor de Deus, tá? Então, o item C e D eram absurdos, o item A, né, também errado, e o item B era o item a marcar. Perceba, não tem aqui segredo. É você ver o conteúdo na teoria, certo? E vir para as questões e aplicar o que você leu, certo? No seu material e nas aulas aqui do curso SAIS, esse curso que mais aprova aqui na OAB, certo? Inclusive na segunda fase com o tio Alexandre Teixeira. Seguindo, quinta questão. 4 municípios celebram um consórcio público para desenvolverem um projeto comum para o tratamento industrial de lixo coletado em suas respectivas áreas. Criando, olha só, criando uma pessoa jurídica para gerenciar, de novo, foi isso, para gerenciar as atividades do consórcio. À luz da legislação aplicável, que legislação é essa, pessoal? Que lei é essa? É a lei 11.107. A legislação que fala a questão é a lei 11.107. Não falou, mas eu falo. A FGV aqui não fala para você que é a legislação, mas eu falo qual é, tá? É a lei 11.107, que é a lei dos consórcios públicos. Assinale a correta. Item A. Como se trata de atividade tipicamente estatal, essa pessoa jurídica administrativa deverá ser obrigatoriamente uma autarquia criada por lei oriunda do maior município celebrante do pacto? Não sei. Essa aqui, não está muito corretinha não, mas ela pode ser, né? Eventualmente aí a questão é correta. Às vezes a FGV faz isso. Ela traz uma questão que não é muito correta, mas ao analisar as outras, ela fica correta, porque é a menos incorreta, ok? Compreende isso aqui. Mas, de fato, é possível que o consórcio seja criado ou como pessoa jurídica de direito privado, ou é possível que ele seja criado como pessoa jurídica de direito público, tá? São as chamadas associações públicas verdadeiras autarquias. Então, quando a questão fala obrigatoriamente, ela diz que só pode ser criada como pessoa de direito público, tá? E aí a lei, né, dá duas possibilidades. Ou direito público ou direito privado, por isso que o A é um item aí, certo? Que não é muito correto. Item B. O ordenamento jurídico brasileiro admite, no caso, tanto a criação de uma pessoa jurídica de direito público, acabei de falar, chamada associação pública, quanto direito privado, perfeito, certo? De acordo com a lei 11.107, lei do consórcio público. B é o item a marcar. Perceba, já acabou de falar, né, que o item A, como falou, obrigatoriamente deixou o item errado, e é isso mesmo, né? Porque eu tenho duas possibilidades de criar um consórcio. Ou por direito privado ou por direito público. Se for por direito público, ele vai ser a verdadeira autarquia, chamada autarquia multifederativa, como nós vimos aqui, certo, na aula teórica, certo, desse tema aqui no curso SAIS. Então, B já é o item a marcar. C. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a criação de uma entidade desse tipo. Pelo amor de Deus, está equivocadamente errado esse item C. D. A pessoa jurídica oriunda de um consórcio não poderá ser, em hipótese alguma, uma pessoa jurídica de direito privado? É claro que pode. Vimos que a lei admite duas formas de criar. Ou direito privado, ou direito privado, ou direito público. Se for direito público, vai ser uma verdadeira autarquia, certo, consorcial. Se for direito privado, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado nos termos da lei, ok? Então, portanto, D e C também itens equivocadamente errados. Tranquilo, senhoras e senhores? Facinho, né? É só pegar o conhecimento da teoria e aplicar na questão sem medo de errar. Questão 6. Em relação às entidades que compõem a administração indireta, né? Indireta, assinale a correta.
Para a criação de autarquias é necessária a edição de uma lei autorizativa. Pelo amor de Deus, nunca disse isso em sala de aula e nem a Constituição diz. A Constituição fala que é uma lei específica, tá? Lei específica. Artigo 37, inciso 19, tá? Para criar autarquia diretamente por lei específica. Agora, se for empresa pública, economia mista e fundação pública, vai ter que ter o quê? Ó? A autorização. Então, ó, se for EP, se for economia mista ou fundação pública, aí sim, vai ter que ter uma autorização legislativa. Agora, se for autarquia, é diretamente por lei que ela é criada. Item A está errado. B. Para a criação de uma empresa pública é necessária a edição de uma lei específica, ou seja, inverteu, né? Diz que a autarquia no item A era criada por lei autorizativa e o B, empresa pública, por lei específica. É o contrário. Ou seja, não, errado o item B. Item C. Para a criação de uma sociedade de economia mista é necessária a edição de uma lei autorizativa e registro, beleza, lei autorizativa, beleza, e registro dos seus atos constitutivos no respectivo registro por se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado. Esse é o item perfeito a marcar. Ou seja, olha aqui para cima, ó. A autarquia, diretamente por lei específica, é que ela é criada. Empresa pública, economia mista e fundação, lei autorizativa e levam-se seus atos constitutivos a cartório, e aí lá registram, e naquele momento é que ela de fato é criada, ok? Então diferencie criação de autarquia e criação das demais entidades da administração indireta. Por isso que o C está correto, tá? Item correto. Entender? Por serem pessoas jurídicas, todas necessitam de ter seus respectivos atos constitutivos registrados no cartório? Não, tá? Somente a empresa pública, economia mista e fundação é que tem que ser levado em cartório seus atos, tá? A autarquia, somente a lei e somente ela é que vai criar e vai ser necessário para criar uma autarquia, beleza? Então, sexta, item C é o item a marcar, pessoal. Questão 7, fala assim, ó. Quanto às pessoas jurídicas que compõem a administração indireta, assinale o item correto. Item A. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Pessoal, olha a questão que a FGV cobrou. Tranquilíssimo, tá? Isso mesmo. Item A já pode marcar pessoa de direito público, tá certo? Criada por lei. Só que aqui, na minha visão, né, essa questão cabia até um recurso. Por quê? Porque não falou lei específica. Não falou. Quando a questão diz lei, tá? Pode ser uma lei geral, uma lei genérica, tá? Por exemplo, uma lei que cria várias coisas, né, para a administração. A Constituição, quando fala no artigo 37, inciso 19, ela fala lei específica. Então, na minha visão, se você eventualmente errar a questão dessa aqui e for gabarito A, como foi, certo? Caberia recurso, porque nesse caso foi incompleta e esse incompleto deixava o item errado. Mas beleza, o item A é o item a marcar como correto. Item B, as autarquias são pessoas de direito privado autorizadas em lei? Não, a autarquia ela se cria diretamente por lei e não autorizada em lei, beleza? Item B errado. Item C, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito público? Não, direito privado, como vimos aqui no curso também, essa classificação. E D, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas para exercício de atividades típicas de Estado? Não. Atividades típicas de Estado, eu crio a autarquia, tá? A autarquia são as entidades que são criadas para atividades típicas de Estado. Serviço público, poder de polícia. Quando eu quero que o Estado atue na economia, eu crio quem? Eu crio duas empresas estatais. Ou eu crio uma empresa pública, tá? Ou eu crio uma economia mista, ok? Então, atividade típica de Estado, eu crio a autarquia, por isso que o D está errado, tá? Então, sétima, item A, era o gabarito, mas repito, nessa questão caberia sim um recursozinho se você eventualmente errasse ela e o gabarito, né, fosse o item A, porque foi incompleta na minha visão e deixava esse item errado. Oitava, atento à crescente especulação imobiliária e ciente do sucesso, né? Do sucesso, tá? Econômico obtido pelas construtoras do país com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado X decide ingressar nesse lucrativo mercado.
Eu disse para vocês, tá? Quando o Estado quiser ingressar na economia, ele ingressa por duas empresas, tá? Chamadas o quê? Empresas estatais. Ou vai ser uma empresa pública, ou vai ser uma SEM, Sociedade de Economia Mista. Pronto, já elimina aqui outras entidades, beleza? Continua a questão. Assim, edita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública e, no mesmo ano, promove a inscrição de seus atos constitutivos no registro de pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas incomodadas pela concorrência de uma empresa pública poderiam apresentar. Perceba, até agora, ó, edita uma lei autorizando, tá correto, é assim mesmo, tá? Aí, no mesmo ano, né, o Estado promove a inscrição dos seus atos, tá? No cartório, está correto, beleza? Está correto. Em regra, está correto. Assinale a alternativa que apresenta a alegação. Eu disse também o seguinte, que somente é cabível o Estado atuar na economia de acordo com o artigo 173 da Constituição Federal. Quais são esses casos? Quando for necessário, a imperativos de segurança nacional. Ou seja, em tais casos, é possível, de acordo com a Constituição, o Estado atuar na economia. Se não for necessário isso, essa atuação vai ser o quê? Inconstitucional. Logo, eu percebo que nessa questão, eu não tenho nenhuma situação aqui de que é imperativo a segurança nacional. Então, olha só, vamos para a questão. Item A. A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica. Essa aqui não é uma alegação, porque a criação lá da empresa foi correta. Autorizada em lei e depois leva-se em cartório seus atos, tá? Então, quanto a isso, não era fundamento para nulificar a empresa. B. O objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma economia mista e não à empresa pública? Não. Tanto a economia mista quanto a empresa pública têm o mesmo objeto, né, que em regra é atuar na economia, portanto B, item A e B errado. Olha aí o C que eu falei. Os pressupostos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração da atividade econômica não estão presentes. Isso, pessoal, só vai ser possível ao Estado, através de economia mista e empresa pública, atuar na economia, se for para quê? Segurança nacional ou para relevante interesse coletivo. Se não for isso, essa atuação será inconstitucional. Item B seria o item a marcar. Esse era o fundamento para as empresas lá incomodadas com o mercado imobiliário alegar para que o Estado nesse ramo não entrasse. Ou seja, você em regra não vê o Estado atuando aí, né? Construindo condomínios, construindo imóveis, salvo um programa social, como Minha Casa Minha Vida e tal. Mas, em regra, o Estado não atua na construção de imóveis, né, de apartamentos, condomínios. Por quê? Porque não é o caso que a Constituição fala, né, dos fundamentos aí para a atuação econômica do Estado. Então, item C era o item a marcar. Item D, por consequência, está errado, certo também. Perceba, a ligação aqui da teoria com a prática é isso aqui, né? Vê um caso concreto e lhe pergunta, certo, qual é a situação a ser resolvida. Questão 9, ó, do 11º exame. Fala assim, ó. Determinada entidade de formação profissional integrante dos chamados sistemas sociais autônomos, também conhecidos como Sistema S, foi recentemente questionada sobre a realização de uma compra sem prévia licitação. A questão quer saber de você se entidades do Sistema S que formam o terceiro setor, ou seja, não integram a administração indireta. Nós vimos na teoria o quê? Que só integra a administração indireta as 4 entidades, né? Famosa fase. Fundação, autarquia, economia mista e empresa pública. Quem não está aí na fase não é a administração indireta. Então, se não é, em regra, não vai cumprir os ditames da indireta. Por exemplo, os ditames do direito público. Licitação, concurso. O SESI, tá? O Sistema S, não integra a administração indireta, né? É uma entidade privada que realiza o serviço público, tá? Terceiro setor. Vamos para a questão. Tem a tais entidades vinculadas aos chamados serviços sociais autônomos integram a administração pública? Acabei de falar que não integram, tá? Item A, errado. B. Tais entidades, apesar de não integrarem a administração pública, são dotadas de personalidade jurídica de direito público? Pessoal, personalidade de direito público, tá? Eu tenho, de novo, Maria. Eu tenho de novo, certo, que dizer que não, tá? Só são pessoas jurídicas de direito público aquelas que estão na Constituição, por exemplo, certo? Por exemplo, as autarquias.
As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público, tá? Somente elas. Mas as outras são de direito privado. E o sistema S, terceiro setor, não é, certo? Não tem essa personalidade. Portanto, o item B está erradinho. C. Tais entidades desempenham por concessão de serviço público? Não, não é concessão, tá? Na verdade, o Estado, quando autoriza a criação de um terceiro setor, né, do SESI, por exemplo, ele só faz o quê? Ele faz uma colaboração com aquele setor, tá? Não é contrato, ok? Não é contrato de concessão. Portanto, item C errado. D. Tais entidades são custeadas em parte com contribuições compulsórias cobradas sua folha de salários. Olha só, em regra, tá? Em regra, sim, esse é o item a marcar, o item C. Justamente, quem realmente, né, enche os cofres da entidade não é o Estado, não. É a contribuição que é cobrada da folha de salários e também a contribuição que é cobrada de quem? Dos empregados, né? Por exemplo, o SESI, né? O SESI é o serviço da indústria, né? Então os industriários contribuem mensalmente ou anualmente, né, com o SESI para que tenham serviços públicos que também são oferecidos à população em geral. Portanto, D é o item a ser marcado. Então, cuidado. A administração indireta, apenas as 4. Fundação, autarquia, economia mista e empresa pública e nenhuma mais, tá? Integra ela. Portanto, o item D está correto. Questão 10. A União celebrou o protocolo de intenções com o Estado A e os municípios X, Y e Z do Estado B. Todos em regiões de fronteira para a constituição de um consórcio público na área de segurança pública. Considerando a disciplina legislativa acerca dos consórcios, assinale a correta. Preste atenção, ó. A lei, ó, 11.107, que eu já falei hoje, mas repito, é a lei que fundamenta, que prevê os chamados consórcios públicos, tá? Ou seja, são junções de pessoas jurídicas que vão prestar um serviço público, certo? De relevante interesse nacional, um serviço público. Por exemplo, tá? Consórcio Nordeste, né? Para comprar vacina. Consórcio público, tá? São em estados do Nordeste que se consorciaram em torno de um bem maior, que é comprar vacina para a Covid-19. Vamos lá para a questão. Item A. O consórcio público pode adquirir personalidade jurídica de direito público? Show de bola. Constituindo-se em associação pública? Pessoal, perfeitamente. Olha o item A mais uma vez, correto? O consórcio tem essa personalidade jurídica de direito público, tá? Ou seja, quando o consórcio é assim criado, ele vai ser criado como forma de uma associação. E se for uma associação, vai virar uma autarquia de todos os entes da federação consorciados. Artigo 6º da Lei de Consórcio. Ou seja, eu posso ter consórcio de direito privado ou posso ter consórcio de direito público. Se for direito público, vai ser uma associação pública. Nesse caso, caracterizando-se como uma autarquia, certo? Chamada autarquia multifederativa. O item A poderia marcar e pode marcar como item correto, tá? Item B, o consórcio representa a comunhão de esforço não adquirindo personalidade? Pessoal, sim, tá? Ele tem sim personalidade para criar direitos e ter obrigações, portanto, B é errado. C, a União não pode constituir consórcio do qual façam parte municípios não integrantes de Estado não conveniado. Pessoal, esse item C aqui poderia ser o item mais de dúvida. Por exemplo, por quê? Porque de acordo com a lei de consórcio, ó, se a União, tá, vai participar de um consórcio que tenha, por exemplo, o município da Bahia, tá, MB, e o município do Ceará, MC, certo? É o seguinte, para que a União participe desse consórcio, devem estar neles também o Estado da Bahia e o Estado do Ceará. Ou seja, se o município da Bahia está, do Ceará também, mas não está o Estado de um ou de outro, esse consórcio está o quê? Está desigual. Então a União só participa de consórcio no qual todos os estados, os municípios consorciados estão lá presentes. Então, se tiver município da Bahia e do Ceará, tem que estar Estado da Bahia e Estado do Ceará, para ficar igual a relação aí, certo? Federativa. A questão diz, ó, municípios não integrantes de Estado não conveniado, ou seja, se o Estado não está, certo? Não está, certo? Errado isso aí, ok? Então, o item C realmente não tinha razão lógica de ser, beleza? Caraca, velho, tá apanhando aqui hoje, né, nessa coisa aqui, que coisa chata, hein? Mas eu vou aprender. Entendeu o consórcio, adquirir personalidade com a celebração do protocolo de intenções? Pessoal, não, tá? Essa personalidade do consórcio vai ser com a lei, tá? Com a lei aprovada
na Assembleia Legislativa ou no órgão legislativo de cada ente político, tá? Com a lei aprovada. A lei que aprova, tá? Esse protocolo de intenções, quando for publicada, é que vai dar essa personalidade ao consórcio, tá? E não a celebração do contrato em si, ok? Por isso que a 10, o item correto mesmo, pode marcar como item A. Questão 11, tá? Grandinha, né? Olha só, esse aqui, pessoal, é o estilo FGV. Questão de enunciado grande, tá? E às vezes não tem nada demais. É só enunciado para assustar o candidato. Vamos lá. Numerosos professores, em recente reunião da categoria, queixaram-se da falta de interesse dos alunos pela cultura nacional. O Sindicato dos Professores de colégios particulares do município X apresentou, então, um plano para ampliar o acesso à cultura dos alunos com idade de 10 e 18 anos. Obter a qualificação de Organização da Sociedade Civil, Interesse Público, OCIP, e celebrar um termo de parceria com a União. Olha só, um sindicato, certo, quer se tornar, certo, uma organização da sociedade civil de interesse público, chamada OCIP. A pergunta é, isso é possível? Vamos ver que não, pessoal, tá? O artigo 4º da lei de OCIPs, que é a lei 9637, certo? Não permite que, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, tá? Instituições religiosas participem, né, como OCIP da administração pública. Aqui eu já matei a questão para você. Ou seja, o sindicato não pode se tornar um OCIP. Mas vamos continuar. E celebrar um termo de parceria com a União, a fim de unir esforços no sentido de promover a cultura nacional. Considerando a proposta apresentada e a disciplina existente sobre o tema, assinale a correta. Tem A. O sindicato não pode se qualificar como OCIP, uma vez que tal qualificação de origem doutrinária não tem amparo legal. Olha só, doutrinária não, tá? De origem, ó, legal, ok? Até tem na lei que o sindicato não pode participar. Então tem previsão, tá? O item A não seria o item correto. B. O sindicato não pode se qualificar como OCIP em virtude de vedação expressa, certo, da lei federal sobre o tema. Perfeito, que é a lei 9637, certo? Que regulamenta a OCIP, seria sim o item B, o item a marcar. O item C e D, ó, por consequência, logicamente estão o quê? Errados, tá? Então perceba, é só a gente saber o conhecimento, a teoria, aplicar na prática. Questão enunciada em nome, mas na prática não tem nenhuma dificuldade. É só isso, tá? Às vezes, para sair em prova, o candidato ele se assusta com o enunciado. Ele acha que é uma coisa medonha ali, tal, conhecimento da NASA, mas não é. É só o que ele aprendeu, mas que ele interpretou errado às vezes, né? Ele voa na questão, tá? Então não voe, tá? Não viaja na maionese, aluno, tá? Pega o enunciado, grifa palavras-chave e vai, ó, no tiro certo para a tua questão. Tranquilão? 12. No estado X foi constituída a autarquia própria de previdência dos servidores estaduais. A lei de constituição da entidade prevê a possibilidade de apresentação de recurso em face das decisões da autarquia a ser dirigido à Secretaria de Administração do Estado, órgão ao qual a autarquia está vinculada, não subordinada, vinculada. Sobre a situação descrita, assinará correta. Já adianto, tá? Isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é o chamado recurso administrativo impróprio, tá? Por que é recurso administrativo impróprio, professor? Porque o recurso administrativo próprio decorre da hierarquia. Ou seja, por exemplo, recurso próprio, né? Alguém recorre de uma multa da PRF para o ministério, certo? Que engloba a PRF, ou seja, hierarquia. Mas aqui não tem hierarquia entre a secretaria e a autarquia. Ou seja, recurso administrativo impróprio, que é sem hierarquia. Já adianto para você aqui que a questão versa sobre isso. Item A. Não é possível a criação de autarquia para a gestão previdenciária? Quem disse isso, pessoal? Gestão de previdência é um tema, ó, é uma função de serviço público eminentemente, tá? Serviço público, tá? Então, é sim possível criar autarquia para atividade típica de Estado como essa aqui. Então, item A, ó, de cara errado. B. Não cabe recurso hierárquico impróprio em face de decisões da autarquia, uma vez que ela gosta de autonomia técnica, administrativa e financeira. Acabei de falar, a questão trata de quê? Do recurso hierárquico impróprio. Então, cabia sim um recurso, nesse caso, lá da decisão da entidade, né, para a secretaria que ela é vinculada. C. A previsão de recurso dirigido à Secretaria da Administração do Estado, órgão ao qual a autarquia é vinculada, configura exemplo de recurso hierárquico próprio? Não. Recurso hierárquico impróprio, tá? Impróprio.
D. São válidas tanto a constituição da autarquia para a gestão de previdência, quanto a previsão de cabimento de recurso ao órgão ao qual ela é vinculada. Perfeito. Então, nesse caso, tanto a autarquia poderia ser criada, nesse caso, para ter essa função, como é permitido que o recurso da autarquia seja dirigido a quem? À secretaria, a qual a autarquia é vinculada. Recurso hierárquico está impróprio, ok? RHI, recurso hierárquico impróprio, cabe, né, de uma autarquia para a secretaria a que ela é vinculada. D é o item a marcar. Viu? Tranquilo, facinho. 13. O governador do estado Y criticou por meio da imprensa o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Delegados e Transporte do Estado, a autarquia estadual criada pela Lei 1234, alegando que aquela entidade, ao aplicar multas às empresas concessionárias por supostas falhas na prestação de serviço, não estimula o empresário a investir no Estado. Ainda por essa razão, o governador ameaçou também pela imprensa substituir o diretor-presidente da agência antes do expirado o prazo do mandato. Olha que confusão, tá? O governador do estado, a administração direta, está ameaçando, tá? Que negócio louco, né? O presidente da autarquia, tá? Ou seja, o cara que preside a autarquia. Ou seja, a primeira coisa é, nesse caso aqui, pessoal, tem hierarquia? Não tem hierarquia. Não tem hierarquia entre a direta para a indireta. O que é o quê? É um mero controle. E ademais, eu disse na aula da agência teórica, né, que a agência reguladora é uma espécie de autarquia em regime especial. Ela tem qualidades especiais, tá, que outras autarquias não têm. Por exemplo, tá, mandato fixo do presidente. Por exemplo, decisões técnicas que ela pode tomar sem precisar pedir ao governador. Então já vamos para a questão sabendo disso aí, tá? Item A, a adoção de mandato fixo, acabei de falar, para dirigentes de agências reguladoras contribui para a necessária autonomia da entidade, impedindo a livre exoneração pelo chefe executivo. Perfeito, pessoal. Isso é que caracteriza o regime especial de uma agência reguladora, que é chamada autarquia em regime especial. Perfeito. Já pode marcar o item A e ser feliz. Acabei de falar e falei no curso aqui teórico da gente. Autarquias em regime especial, por exemplo, as reguladoras, elas são isso. Elas têm características que outras entidades não têm. A exemplo, mandato fixo da pessoa que preside aquela entidade, tá? Ou seja, não pode exonerar antes do mandato certo terminado, né? Ou seja, pressões políticas não vão influenciar essa agência reguladora, essa autarquia em regime especial. Então, A já pode marcar como item correto. O B, a agência reguladora como órgão da administração direta? Não, indireta. C, a agência reguladora possui personalidade jurídica própria, mas está sujeita obrigatoriamente ao poder hierárquico, não tem hierarquia, da direta para a indireta. O que há é apenas um controle finalístico ou controle de tutela, tá? C também é errado. E D, ainda que os dirigentes da agência reguladora exerçam mandato fixo, pode o chefe executivo exonerá-los? Não, tá? Acabei de falar, mandato fixo é para realmente não ceder a pressões políticas, tá? Que isso é feito nas agências reguladoras, tá? Que são autarquias em regime especial. Portanto, gabarito, mesmo item A. 14. O Estado XYZ pretende criar uma nova universidade estadual sob a forma de fundação pública, tá? Considerando que é intenção do Estado atribuir personalidade jurídica de direito público a tal fundação, pessoal, aqui matou a questão. Eu disse para vocês o seguinte, no curso teórico, né? Que fundação pública, tá, se for criada com direito público, ela vai ser o quê? Verdadeira autarquia, chamar autarquia fundacional. E nesse caso, como é que cria ela? Diretamente por lei específica. Matou a questão. Mas para o item A. Tal fundação há de ser criada com registro dos seus atos constitutivos? Não. Se é com o direito público, é criada diretamente por lei. E não precisa registrar no cartório. Item A, errado. B, tal fundação há de ser criada por lei ordinária específica? Show de bola. Artigo 37, inciso 11, tá, do texto constitucional. Ou seja, quando a fundação pública de direito público for ser criada assim, tá, ela é criada conforme uma autarquia. Isto é, por lei específica, certo? De acordo com a Constituição. E o B é o item correto a marcar. O C, não é possível a criação de fundação de direito público? É sim, tá? O STF admite tanto criar fundação com direito público,
quanto fundação com o direito privado, tá? São as duas formas de fundação que o STF admite a criação. E o D, tá? A fundação há de ser criada por lei complementar? A Constituição não fala complementar, ela fala lei específica, tá? E aí, ó, nesse inciso aqui é que ela fala específica, portanto, o item D é erradinho. Gabarito da 14, de fato, item B. Segue. 15. O Estado X e os municípios A, B e C subscreveram protocolo de intenções para a constituição de um consórcio com personalidade jurídica de direito privado. Pode, né? Vimos que a lei, no artigo 6º, permite tanto privado quanto público esse consórcio, tá? Artigo 6 da lei, 11.107. Tranquilo. Para atuação na coleta, descarte e reciclagem de lixo, no limite territorial daqueles municípios. Com base no caso apresentado, assinale a correta. Item A. Por se tratar de consórcio a ser constituído entre entes de hierarquias federativas diversas, a saber, Estado e municípios, é obrigatória a participação da União? Não. A União só vai participar de consórcio se ela quiser, para começar. E outra, ela só participa, né, de um consórcio em que tem municípios diversos, de entes diversos, mas que todos os estados deles façam parte. Por exemplo, consórcio do município de Salvador com Fortaleza, Bahia e Ceará. Para que a União participe, tem que estar presente lá o estado do Ceará e da Bahia, senão a União não participa. Mas não é obrigatório a União participar. E se ela participar, é que vai ter que ter os estados dos quais os municípios façam parte. Portanto, o A está errado. B. O consórcio de direito privado a ser constituído pelo Estado e pelos municípios não está alcançado pela exigência de pré-licitação para os contratos que vier a celebrar? Está sim. O consórcio é uma autarquia nesse caso, tá? Se for criada, né, entre entes estatais. Está sim obrigado a licitar para os seus contratos. Item B errado. Item C. O consórcio entre Estado e município será constituído por contrato e adquirirá personalidade jurídica mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Show de bola. É isso mesmo, tá? Ou seja, vai ter que ser um consórcio, né? Tem que ser um consórcio. Esse consórcio tem um contrato chamado contrato de intenções. Ele é levado à Assembleia Legislativa daquele Estado e às câmaras municipais. E quando a lei é publicada, ele vira pessoa jurídica de direito privado ou direito público de acordo com, né, o contrato firmado. Então, o item C é o item marcar, como corretinho da questão. O D, por se tratar de consórcio para atuação em área de relevante interesse coletivo, não se admite como direito privado? Não. Acabamos de dizer que é tanto direito privado quanto direito público que um consórcio poderá ser criado. Portanto, B também, aliás, D também está errado. 15, gabarito, item C, certo? De coisa, né? De casado, ok? 16. A sociedade Limpa Tudo S.A. é empresa pública estadual destinada à prestação de serviços públicos de competência do respectivo ente federativo. Tal entidade administrativa foi condenada em vultuosa quantia. Essa questão é excelente. Falei de sala de aula, inclusive, tá? Eu cito essa questão aqui como exemplo das aulas, tá? Que é uma questão que muita gente nesse exame errou, né? Até por, né, não, né, ter aula aqui com a gente no curso site. Porque aqui a gente fala, né, baseado nas questões. Eu falei dessa questão, um exemplo na sala com base nela. Seguindo. Tal entidade foi condenada em vultuosa quantia em dinheiro por sentença transitada em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso, vai ter agora só a execução desse julgado. Em fase de cumprimento de sentença. Para que se cumpra o título condenatório, considerar-se-á que os bens da empresa são. Gente, pelo amor de Deus, eu passei mais de 10 minutos no curso teórico dizendo. Pessoal, os bens de empresas estatais, tá? Os bens de empresas do Estado, a saber, economia mista, tá? E a empresa pública, eles sempre são bens o quê? Bens privados. Bens privados. Ocorre que, se uma economia mista ou empresa pública atua não na economia, mas em serviço público, aquele bem, apesar de privado, ele vai ser o quê? Impenhorável, gente. O bem continua privado. Exemplo, essa aqui da questão. Era uma empresa pública, mas que não atua na economia. Ela atua em serviço público de coleta de lixo. E foi condenada. Ora, em regra, tá? A empresa pública ela pode ter um bem penhorado, porque o bem é privado. Agora, se ela atuar em serviços públicos, aí não será penhorado, porque, né, princípio da indisponibilidade do interesse público, ok? Vamos para a questão. A. Os bens são impenhoráveis, certo? Que são bens públicos? Não é bem público, é um bem privado, já disse.
B, são privados. De modo que, em qualquer caso, se sujeito a penhora? Não. Em qualquer caso, não. Tem exceções que, mesmo sendo bem privado, ele não vai ser penhorado. Olha o C, pessoal. Privados, mas se necessários, a prestação de serviço público não podem ser penhorados. Falei para você do exemplo da questão aqui, isso caiu e foi essa aqui. Do 21º exame, tá, que cobrou. E muita gente, ó, caiu aqui nessa pegadinha. São privados, mas nesse caso eles são o quê? Impenhoráveis. O item C é o item marcado. Por consequência, o item D está errado. Percebeu? É a gente realmente estudar a teoria e aplicar diretamente na prática. Não tem erro, tá? Não tem mimimi, não tem certo coisa de outro mundo. Beleza? 16, portanto, o item C, né? Gabarito. 17. A Associação Delta se dedica à promoção de voluntariado e foi qualificada como organização da sociedade civil sem fins lucrativos, chamada de OCIP. Após o que formalizou o termo de parceria com a União, por meio do qual recebeu recursos que aplicou integralmente na realização de atividades, inclusive na aquisição de um imóvel. Isso aqui era importantíssima questão. Que passou a ser a entidade. Com base na sua hipotética, assinale a correta. Pessoal, presta atenção, tá? A OCIP, ela foi criada aí, certo? Foi qualificada como OCIP, né? E aí firmou o termo de parceria, que é o convênio que é feito com ela e com o Estado, certo? Para realmente realizar um serviço público. E comprou um imóvel com dinheiro, né, da entidade. Aí diz lá a questão, pergunta, item A. A associação não poderia ter sido qualificada como OCIP, considerando que o seu objeto é promoção de voluntariado? Pessoal, inverso. Justamente isso aqui, ó, é que uma OCIP deve ser criada. De acordo com o artigo 3º, né, a OCIP é criada para atividades de interesse público, né, saúde, educação, cultura, né, lazer, né, ou seja, atividades voluntárias, né, que pessoas prestam à população e que o Estado ali vai financiar aquela entidade. São as chamadas ONGs. São as ONGs, né, que são criadas aí pelo Brasil afora, né, de forma aí, às vezes até sem critério, mas que realmente recebem incentivo do Estado para prestar um serviço voluntário ao povo. Item A, errado. Pode sim ser criado para isso. B, a qualificação como OCIP é ato discricionário, pessoal, da administração pública? Não, né? Ela é ato o quê? Vinculado, ok? Item B, errado. Item C, a qualificação como OCIP não autoriza o recebimento de recursos financeiros? Autoriza, tá? Autoriza. É claro, pessoal, é para isso que se cria ONG no Brasil. É para quê? É para que ela receba um dinheirinho do Estado para prestar serviço público. Às vezes, né, tem aquelas coisas, né? Desvia ali e tal, desvia aqui, mas é para isso que se cria uma ONG, tá? Quer ganhar dinheiro do Estado, cria uma ONG, ok? Cria uma ONG aí, diz que é para prestar serviço de educação, saúde e vai lá, tá? E vai lá. Mas a gente sabe, né? Vai ter fiscalização de quem? Tribunal de Contas, Ministério Público, e você pode aí depois até ser preso por isso aí, tá? Mas o fato é, ela pode receber dinheiro público, né? Recursos financeiros para financiar a sua atividade. E tem que ser errado. Entender? A associação não tem liberdade para alienar livremente os bens adquiridos com recursos públicos. Pessoal, claro que não, né? É isso mesmo, ok? Entender, né? Se é um bem do dinheiro público, vira um bem público, tá? Não pode alienar, né? Tem que pedir autorização para isso, ok? Autorização legislativa, inclusive. Portanto, entender é o item a marcar de acordo com a lei 9637, que é a lei das OCIPs, tá? Dinheiro público, bem público é nosso, não pode livremente alienar. Beleza? Vamos lá. 18. O Estado alfa, mediante a respectiva autorização legislativa, olha só, autorização legislativa, constituiu uma economia mista para o desenvolvimento de certa atividade econômica. Olha só, economia mista para atuar onde? Na economia. Isso aqui é interessante, tá? Então perceba, criou-se aqui uma economia mista, tá? Para atuar na economia em assunto de relevante interesse coletivo. Acerca do regime pessoal da entidade, integrante da administração indireta, assinada correta. Perceba, eu falei aqui em sala de aula também no curso teórico. Regime de pessoal de empresas estatais, a saber, economia mista e empresa pública, qual é o regime? Só tem um. Regime seletista, tá? É isso. Submete-se à CLT, são empregados públicos. Fazem concurso? Fazem. Mas o regime jurídico a que eles vão ficar submetidos não é estatutário. É o regime seletista da CLT, certo? Que regulamenta esse pessoal. Item A. Por se tratar de entidade administrativa que realiza atividade econômica, não será necessário concurso público? Falei que tem que ser, tá? Artigo 37
Inciso 2 da Constituição diz que para cargo e emprego tem que ter o quê? Concurso. É a regra. Então A está errado. B. É imprescindível realizar concurso público para o provimento de cargos e empregos em tal entidade, certo que os servidores ou empregados regularmente nomeados poderão alcançar estabilidade? Opa, para aqui. Pessoal, muito embora faça concurso para a Caixa Econômica, Petrobras, tá? Banco do Brasil, ok? Demais entidades da indireta aí, das empresas estatais, muito embora haja concurso, esse pessoal não fica estável. Por quê? Porque empregado não tem estabilidade. A CLT não garante como regra a estabilidade, né? Tem exceções, mas a regra é não ter estabilidade para empregados. Ou seja, você faz concurso, mas pode ser o quê? Demitido, ok? Ou seja, item B errado, que eles não podem alcançar a estabilidade, mesmo sendo empregados concursados. C. Deve ter concurso para contratar pessoal por tal entidade e a remuneração a ser paga aos respectivos empregados não pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido na Constituição, caso sejam recebidos recursos do Estado-alfa para pagamento de pessoas. Pessoal, aqui eu explico, tá? Olha só. Como regra, uma empresa estatal, economia mista ou empresa pública, ela não precisa observar o teto de remuneração, que é o teto de quem? Do ministro do STF. Não precisa, tá? Porque o recurso dela é da atividade que ela faz. Mas se essa empresa estatal receber recurso da entidade que criou ela, tá? Para pagar pessoal, aí sim, ela deve observar o teto constitucional. Que fala a questão? A remuneração a ser paga aos empregados não pode ultrapassar o teto, né, da Constituição, caso sejam recebidos recursos do Estado-alfa para pagar o pessoal. Ou seja, perfeito. De acordo com o artigo 37, tá? Inciso 11 da Constituição. Ou seja, se uma empresa estatal não recebe recursos do Estado para pagar pessoal, ela não tem que observar o teto. Pode pagar mais, né, que o ministro do STF. Agora, se ela recebe valor para pagar esse pessoal da empresa, aí sim ela vai ter que observar o teto constitucional, de acordo com o 37, inciso 11 da Constituição, é o item importante a marcar. D. A entidade administrativa poderá optar entre o regime estatutário e seletista? Não, tá? Em emprego público, o regime sempre é o quê? Regime seletista, de acordo com a CLT, item D, errado. Próxima, 19. A organização religiosa Tenha Fé, além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica a atividades de interesse público, notadamente a educação e a socialização de crianças em situação de risco. Ela não está qualificada como OS, nem como OCIP, mas pretende obter verbas da União para a promoção de projetos incluídos no plano do governo federal, propostos pela própria administração pública, sob a pretensão da organização religiosa Tenha Fé, assinando a correta. Pessoal, isso aqui é o seguinte, tá? São as chamadas OSP, Organização da Sociedade Pública. Né? Não é OCIP nem OS, tá? É OS. Aliás, desculpa. Cadê a borrachinha aqui? Deixa aqui a borrachinha aqui. Aqui a borrachinha. Na verdade, é OSC, tá? OSC. OSC. Ixi. É isso. Calma. É OSC, ok? Ou seja, são entidades também, ONGs, né, que não firmam termo de parceria e nem contrato de gestão, mas tem uma parceria com o Estado. Né? Não é termo de parceria, se fosse era OCIP, e nem é contrato de gestão, se fosse era OS. Essa organização da sociedade civil vai firmar uma parceria com o Estado. Essa parceria, ela pode ser firmada por termo de fomento, termo de ou colaboração. Termo de fomento ou colaboração. Ou pode ser criada com o chamado acordo de cooperação. Pega o bizu aí, ó. Se for termo ou fomento ou colaboração, vai ter recurso certo do Estado. Se for acordo, não tem recurso do Estado, ok? Então se liga. Se for termo, fomento ou colaboração, tem recurso. Se não tiver recurso, é porque é um acordo. A questão aqui fala, ó, pretende obter verbas da União, ou seja, já não é um acordo. Ou é termo de fomento, ou é termo de colaboração. Aí, ó, olha só. Quando o programa, tá, o projeto é proposto pela administração pública, ou seja, a administração pública propõe um projeto para que alguém se cadastre para fazer ele, tá? E se chama o quê? Termo de colaboração. Alguém vai colaborar com o que o poder público propôs. Quando quem propõe o projeto é o particular e o Estado, né, ajuda,
é termo de fomento, ou seja, o Estado fomenta um projeto particular. Olha a diferença. Termo de colaboração, o Estado propõe algo, um projeto, para que alguém se cadastre e colabore. Termo de fomento, quem propõe é o particular, o Estado vai e fomenta. E no termo tem o quê? Dinheiro. No acordo, não tem dinheiro. A questão diz, ó, quem propôs o acordo foi a própria administração. Isso é o quê? Termo de colaboração. Por quê? Porque tem verbas da União, tá? Se não tivesse verbas, seria acordo. Então, a questão. Por ser entidade religiosa, tem a fé, não poderá receber verbas? Não, tá? Isso aqui, certo? Não tem proibição. Ela não poderia se fosse um OCIP ou OS. Tá? Se for OCIP ou OS, ela nem pode ser considerada OCIP ou OS, porque não pode ser entidade religiosa. Então, né, está descartado. Por quê? Lá diz, ó, ela nem é OCIP, nem é OS. Porque se fosse, não poderia ser uma religiosa. B. A transferência de verbas da União para a organização Tenha Fé somente pode ser formalizada por meio de contrato administrativo, mediante licitação? Não, tá? Isso aqui é um mero convênio, não é uma contratação. Eu faço contrato de licitação para contratação de obras, serviços e pessoas. Mas para um convênio não tem licitação, não. C. Para receber verbas da União para finalidade em apreço, a organização religiosa deverá ser classificada como OCIP ou OS? Já disse, ó, a OCIP não pode ter como entidade religiosa, sindicatos e partidos políticos, tá? Porque a lei proíbe, então não pode ser. C está errado, também o A. E o D, ó. Uma vez selecionada por meio de chamamento público, a organização religiosa Tenha Fé poderá obter transferência de recursos através de quê? Através de quê? Falei, termo de colaboração. Pega o bizu. Quando quem propõe o projeto é o Estado, tá? Como foi na questão, é termo de colaboração, porque o particular colabora com o Estado. Quando quem propõe o projeto é o particular, é termo de fomento. Por quê? Porque o Estado fomenta o acordo do particular. Pegou esse bizu? E quando for termo na tua prova, quando tiver termo, tem dinheiro. Quando não tiver termo, quando for acordo, não tem verba certa repassada, ok? Então, questão 19, item D, certo? De doido, é o item a marcar. Doido para ser o quê? Doido para ser, certo? Advogado, né? Futuro advogado do Brasil. Beleza, pessoal? Até outra oportunidade. Estamos aí rumo à OAB, rumo ao FGV. Tamo junto. Um abraço. Vamos fechar e administrativo. Tamo junto.